Nós podemos ir embora agora, né? Acabar a conferência aqui e amanhã tem mais. O Senhor já fez tudo o que tinha para fazer. Mas já que eu estou aqui, deixa eu ministrar uma palavra no teu coração. Você pode sentar em casa já, pode levantar do chão. Glória a Deus. Te dou a minha palavra que me esforçarei para ser breve, né? Sei que você não acredita em mim, mas eu me esforçarei a esse respeito. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Amós, versículo tema da nossa conferência. Amós existe, está na Bíblia, um dos profetas menores. Glória a Deus. Amós capítulo 3, verso 8. Amós capítulo 3, verso 8, diz assim: rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor, quem não profetizará? Vou ler de novo. Rugiu o leão, quem não temerá? O Senhor Deus falou, quem não profetizará? Amém? Pega a tua Bíblia na mão e vamos declarar mais uma vez vamos fazer mais uma vez a nossa declaração de fé com a nossa Bíblia empunhada nas nossas mãos. Levanta ela para cima aí na tua casa, onde você está nesse momento, e diga: esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer aquilo que ela diz que eu posso fazer. Hoje serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo e eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus, amém. O Senhor, antes de eu ministrar, antes de eu pregar, deixa eu falar uma coisa para você. Mediante as resoluções, né, do decreto de ontem à noite, corre para quem está aqui, para quem está ouvindo aí a transmissão, para a equipe que está aqui, é uma informação em primeira mão e quem chegar primeiro leva, né? Quem chegar primeiro leva. Nesse momento, as inscrições para o culto de amanhã, de manhã e de noite, estão abertas com um pequeno número de vagas, muito pequeno, né? São no máximo 70 pessoas que nós podemos ter aqui. Nós já temos uma parte dessas pessoas como equipe, então são pouquíssimas vagas que nós abrimos via link. O mesmo link que você tinha da conferência lá na Instabil, está aqui nos comentários para você que está em casa. É só entrar nesse link, vai ter lá a conferência profética. Você escolhe as sessões do domingo às 10 e domingo às 18. E ali vai estar abertas as inscrições. E se você não correr, pastor, não tem mais vaga. Não tem mais vaga realmente, né? Lembrando que aqueles que estão na equipe de trabalho de amanhã, nos 2 cultos, não precisam fazer a sua inscrição, porque já estão sendo contados no número de pessoas total que a gente precisa. Amém? Então corre, que provavelmente até eu terminar não tenha mais vagas. Quando a gente lê, né, o livro de Amós e vê essa declaração no versículo 8 do capítulo 3, nós vemos Amós fazendo uma série de perguntas. A partir do versículo 1, ele faz uma série de perguntas, todas elas com respostas extremamente óbvias.
ele está ali naquele momento fazendo uma espécie de declaração de fé, ele está afirmando para o povo a sua própria fé. Amós, ele é um dos profetas que é chamado por Deus para profetizar para o reino do norte. Na divisão dos reinos, né, o reino do sul, o reino do norte, a maioria dos profetas profetiza o reino do sul, quando Israel se divide, né, quando o povo de Israel se divide em dois reinos, ele está ali profetizando para o reino do norte. E a gente olha para a vida, né, de Amós. A vida de Amós, ele não foi treinado, ele não passou por uma escola, por um direcionamento de profeta. Muitos dos profetas que passaram ao longo do Antigo Testamento, eles tiveram um ensino, eles passaram por uma escola. Nós vemos lá no começo, lá dentro do contexto de Elias e Eliseu, uma escola de profetas, uma instrução. Nós vemos Jeremias falando a respeito disso, da escola de profetas, onde era ensinado, onde era instruído o ofício para o homem de Deus exercer o seu ministério. Amós, ele não passa por essa escola, ele não é oriundo dessa escola, ele não vem disso. No capítulo 7, verso 14, diz que ele era pastor de ovelhas. Ele era uma pessoa do meio rural, ele era alguém que estava ali no meio rural e começa então a se indignar com as pregações, com aquilo que Israel está fazendo naquele tempo, com as pregações religiosas, com os profetas mentirosos, e ele se levanta então em um contexto onde ele começa a combater essas pessoas que pregam e que profetizam mentirosamente. Amós, pode-se dizer que ele era aquele cara então, que estava num contexto em que ele estava indignado com o que estava acontecendo. Cara, eu não consigo aceitar isso que está acontecendo nesse tempo, e eu preciso me levantar contra isso aqui que está acontecendo. Eu preciso declarar a verdade de Deus para essas pessoas que estão dando ouvidos aos profetas mentirosos. Eu preciso fazer alguma coisa em relação a isso. E nesse contexto, então, Amós se levanta. Sabe por que haviam os profetas mentirosos? O reino do norte de Israel estava passando por um tempo de relativa segurança e prosperidade. Aquele reino estava passando por um tempo em que ele já tinha se expandido, já estava, ele fala em vários momentos do seu livro, da sua profecia, ele fala sobre os palacetes e os palácios do reino. Então havia muita abundância, e todos esses palácios construídos às custas dos pobres, em função de pesados impostos colocados sobre o povo, eram construídos esses palácios. Então, é um contexto em que a religião parece não fazer sentido. Os nobres pregando contra aquilo que eles mesmos faziam. Então, quando a gente olha para o contexto de Amós, parece que toda semelhança não é mera coincidência. Até porque nós chegamos em Eclesiastes e vemos o pregador dizer que nada é novo debaixo do sol. Aquele que criticava aquilo, aquele profeta que pregava contra, estava então se aproveitando do dinheiro retirado e arrancado dos pobres para ajudar a construir os seus palácios e gozando então dessa falsa segurança, dessa falsa prosperidade. Havia dinheiro, havia segurança política, naquele momento histórico, havia um enfraquecimento do Egito, da Babilônia e da Assíria. Os reis daquela região estavam enfraquecidos, então Israel não sofria mais as investidas de expansão, e tudo isso então começou a gerar uma falsa sensação de segurança. Aquele reino. E Amós se levanta, olha, Deus não esqueceu daquilo que ele declarou. Vocês estão em pecado, vocês estão em idolatria, vocês estão cometendo injustiça social, vocês estão vocês estão cometendo, vocês estão entregando-se a uma falsa religiosidade. Vocês estão se entregando a algo que não é aquilo que Deus quer. Olha, essa segurança, essa prosperidade vai passar.
E Deus já declarou que virá o exílio, e vocês vão ser levados como quem leva o animal para o campo, pelo anzol, pelo nariz, vocês vão ser levados. E ele vem declarando, e o povo vai desacreditando nele, porque está vivendo uma sensação de segurança, está vivendo um senso de tranquilidade. Sabe que esses tempos de falsas seguranças é onde muitos se perdem, onde muitos se entregam àquela segurança e retiram a sua confiança, a sua esperança de Deus e colocam a sua confiança e a sua esperança no tempo em que estão vivendo. Nós passamos por um período em que nós viemos de março do ano passado, um período em que nós nos assustamos e passamos a viver um cenário em que nós nunca antes, na nossa geração, passamos. Nós passamos a viver um tempo onde máscaras eram necessárias, os abraços estavam proibidos, os apertos de mão teriam que ser muito recheados de álcool em gel, que o distanciamento social era necessário, que algumas vezes até a restrição da liberdade do ir e vir foi pensada. E aí nós passamos então desse tempo de insegurança para um tempo de falsa prosperidade, onde parece que as coisas começaram a melhorar, e veio o bendito espírito natalino, e o final de ano, e carnaval, e agora nos levou a um momento difícil de novo. Essa falsa prosperidade, esse falso tempo de segurança, nos leva a um lugar que Deus não planejou para a gente. Quando eu vejo Israel passando por isso e executando a sua falsa religiosidade, eu parece que vejo Paulo escrevendo a Timóteo, na sua carta a Timóteo, no capítulo 2, no capítulo 3, verso 5, ele diz assim: tendo esses homens aparência de piedade, negando a eficácia desta religião. Ele vem falando sobre a religião, sobre a verdadeira religião, sobre se aproximar de Deus, sobre o cuidar de pessoas, e ele fala então dessas pessoas. É isso que Israel está vivendo, uma falsa segurança e uma falsa religiosidade, e a instrução de Paulo a Timóteo é: afasta-te dessas pessoas, afasta-te dessas pessoas. É a instrução lá no Novo Testamento para aqueles que trabalham, que executam, que pregam em cima de uma falsa religiosidade. Era esse o tempo que Israel estava vivendo. Era o tempo de falsa prosperidade, de falsa religiosidade. Estava tudo errado. Estava tudo errado. Estava tudo errado. E Amós então se levanta contra os profetas naquele momento e começa a pregar. Mesmo não tendo uma instrução, mesmo talvez não sendo reconhecido como um no tempo dele, ele se coloca como desconhecido no meio da multidão e declara: assim diz o Senhor. E quando nós estávamos orando, pedindo para Deus a direção sobre o tema e sobre a palavra da conferência, eu quero ministrar sobre a sua vida nessa noite, nessa tarde, essa primeira coisa. Pode ser que você não tenha sido preparado para executar alguma coisa, pode ser que você não tenha sido preparado, pode ser que você ainda não tenha sido forjado, mas isso não retira o espírito de excelência que há dentro de você. E eu não estou pregando aqui contra a preparação, muito pelo contrário. Quero abrir um parênteses e dizer: Seminário Carisma está com as matrículas abertas. No link aqui tem o Instabil do Carisma, está lá o link para você se inscrever no test drive, dia 15, 17, dia 20, com a matéria oração, um tempo de preparação para a sua vida. E eu não estou falando contra isso, mas eu quero te dizer que a preparação é uma parte importante, mas se não houver o Espírito do Senhor dentro de você, te movendo para o propósito, você não sai do lugar. Você pode ter 45 seminários, 18 faculdades, e não sei mais quanto de conhecimento, o comentário do Antigo e Novo Testamento absolutamente decorado na sua cabeça, e você não se move. Amós se move, mesmo não tendo, ou as pessoas não reconhecendo o chamado profético na vida dele. Ele se levanta: eis que assim diz o Senhor, e se levanta e alerta uma geração. O Espírito do Senhor está sobre você, existe o Espírito do Senhor sobre a sua vida, e você precisa se levantar e declarar sobre essa geração, sobre o tempo que você está vivendo: ei, assim diz o Senhor.
Sabe, ele continua profetizando, ele continua dizendo, ele fala desse tempo de julgamento, mas ele parece até que está escrevendo no tempo da graça. Ele está dizendo, olha, Jesus vai cobrar de vocês, Jesus vai, né, como se ele estivesse no Novo Testamento, ele está dizendo, olha, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. E aí quando chega lá no capítulo 5, ele diz assim, ele traz uma redenção, ele traz um fecho, uma luz de graça sobre aquela situação, dizendo assim, ei povo, Deus está fazendo isso, mas vocês precisam entender uma coisa. E ele declara uma frase maravilhosa, como eu disse, que é um fecho de graça diante de uma história de julgamento. Ele declara assim, ei povo, buscar-me-eis e vivereis. Quando vocês entenderem que a saída de tudo isso é me buscar, vocês viverão. Ele fala isso no capítulo 5, verso 4 e verso 6. Se vocês me buscarem, vocês viverão. Vemos então, ele caminhando na sua profecia no livro de Amós. E aí, eu quero chegar nos últimos versículos de Amós. Eu tinha mais coisas para falar a respeito do meio, mas quando você chega no final do livro de Amós, ele termina o livro fazendo declarações que quase nos remetem ao Jardim do Éden, que nos fazem pensar a respeito de Apocalipse. Ele profetiza, dizendo que Deus trará julgamento, e no final do seu livro, ele faz uma declaração maravilhosa, que nos remete ao tempo em que nós estamos todos nos preparando para viver. Um tempo em que nós enxergaremos o Senhor face a face, onde nós veremos aquilo que João declara no capítulo 5 de Apocalipse. Ele declara que ali havia o leão da tribo de Judá, que era digno de abrir o selo. Nós vemos lá no versículo 11, capítulo 9, verso 11, ele diz assim, naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, tornarei a levantar as suas ruínas, e edificarei aquela casa como nos dias da antiguidade. Em Amós 9:11 ele faz uma declaração profética que haveria um tempo de restauração do reinado de justiça e amor executado por Davi. Naquele tempo eu ressuscitarei, eu levantarei, eu edificarei, tornarei a levantarei de novo o tabernáculo caído de Davi. E quando eu olho para essa promessa projetada, quando eu olho para essa profecia jogada para o Novo Testamento, nós entendemos então que essa profecia fala a respeito de Jesus. Jesus viria para restaurar esse governo vindo da tribo de Davi, da tribo de Judá, a qual Davi pertencia. Jesus restaura isso em todo o tempo. Quando nós olhamos para Mateus capítulo 1, nós vemos a genealogia de Jesus, nós vemos essa genealogia dentro da tribo de Judá, passando por Davi, chegando até Jesus, e essa declaração se cumprindo, e Jesus vindo naquele tempo para restaurar o governo, o que muitos pensavam que era um governo político. Jesus vem para restaurar o tabernáculo caído de Davi, restaurar aquele governo sobre as nações, restaurar um governo de prosperidade, um governo de paz e um governo de amor. Nós vemos Mateus capítulo 1, quando você olha, abre aí comigo, Mateus capítulo 1, quando você abre, você me dá tempo de eu tomar água. Mateus capítulo 1, verso 17, nós estávamos lá em Amós. Amós profetiza sobre a reestruturação, o levantar do tabernáculo de Davi. Eis que edificarei, eis que ressuscitarei, eis que levantarei o tabernáculo caído. Essa é a palavra de Deus declarada por Amós. Essa é a palavra de Deus, a qual Amós sentencia. Ele diz que haverá destruição, que haverá exílio, mas eis que virá um tempo de restauração. Ele lança isso, ele profetiza isso. Diz, olha,
vai se levantar alguém. Se levantará alguém da casa de Davi, porque existe uma promessa sobre Davi, existe uma promessa em 2 Samuel que fala sobre o cetro não se apartar da casa de Davi. Então, lá em Mateus capítulo 1, verso 17, nós vemos as genealogias separadas em 3 partes distintas. Nós vemos uma genealogia se separando de Abraão até Davi. Nós vemos uma genealogia vindo do exílio. Nós vemos a primeira genealogia, de Abraão até Davi. A segunda, de Davi até o exílio. A terceira, do exílio até Jesus. Ele separa em 3 partes distintas, falando de 3 tempos específicos de preparação para esse tempo. Quando ele fala de Abraão até Davi, ele fala da condução do povo até um homem segundo o seu coração. Ele fala que o povo estava sendo conduzido em uma preparação até que viesse um governante segundo o coração de Deus. É alguém que entende, mesmo estando diante do governo, que entende a importância do arrependimento quando pratica atos maus. É alguém que entende que precisa exercer um reinado de justiça e amor. É alguém que entende o coração de Deus e expressa o coração de Deus naquilo que faz. Expressa o coração de Deus. Então Deus vem preparando os tempos de Abraão até Davi. Quando nós vemos a segunda geração que ele separa sobre a queda dos governos. De Davi depois entram os governos e os reinos se separam, a divisão do povo de Deus, a divisão até que Deus leve o povo para o exílio e ali execute o seu juízo. Separa. Amós está falando, olha, vai vir o tabernáculo caído de Davi vai ser restaurado, e Deus vem preparando a plenitude dos tempos para revelar o seu Filho. Deus vem preparando o cenário político, o cenário histórico para que Jesus fosse revelado. Olha, quando nós vemos essa preparação de Deus, de Davi até o exílio, nós vemos o governo humano, o governo caído, o governo dos homens que se dobram diante da idolatria, conduzindo o povo à destruição. Nós vemos o homem corrompido, querendo tomar o lugar de Deus no governo e levando o povo até um lugar aonde não era aquilo que Deus tinha sonhado. Nós vemos um tempo profetizando sobre os tempos do futuro, sobre as nossas razões, sobre as nossas formas de fazer as coisas. Aqueles homens sobem ao governo e levam o povo à destruição, liberam a idolatria, param de adorar o único Deus, liberam por questões diversas, políticas e religiosas, liberam o povo para adorar quem quiser. É esse tempo em que nós vemos esse governo levando o povo de Deus à destruição. O nosso governo, quando o nosso coração está no centro das questões e não o Senhor, nós conduzimos a nossa vida à desgraça e aqueles que nos seguem a isso. É o governo que leva do homem segundo o coração de Deus até um tempo de exílio, um tempo de prisão que foi necessário para que Deus falasse e restaurasse o seu povo. E aí nós vemos então Deus novamente preparando um novo tempo, do exílio até Jesus. O Senhor preparando a plenitude então para revelar o seu Filho, para revelar o seu amor. João capítulo 3, verso 16, só é possível porque Deus prepara a plenitude dos tempos para a revelação do seu Filho. A declaração de João, só é possível porque Deus prepara a revelação do seu Filho. Hoje eu e você podemos dizer, nós podemos declarar que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, porque Deus prepara todas as coisas para a revelação do seu Filho.
Deus trabalha para isso, Deus incansavelmente trabalha na história para isso. Após o cativeiro, Deus prepara então a revelação, como o pastor David pregou hoje de manhã e falou, Deus prepara a maior profecia de todos os tempos, que é a revelação da salvação através do seu Filho. O pastor David ministrou hoje pela manhã sobre isso, falando que Jesus é a maior profecia que já existiu. A Bíblia já está revelada, a palavra de Deus já está posta. Você pode converter hoje, morrer daqui a 50 anos, Deus não falar com você de forma audível e tendo toda a vontade dEle absolutamente revelada para você. Caiu, quebrou. Glória a Deus. Junta aí, no meio da conferência, é isso. Ó, fala com o pessoal da Metanoia lá. Sou eu. E se eles têm outra caneca lá para dar? Fala com o líder lá. Onde é que eu estava? João 3,16. Antes da caneca. João 3,16. Deus prepara então para a declaração e para a revelação do seu Filho. Nessa revelação, quando Cristo é revelado, quando Cristo é trazido, quando o Cordeiro vem ao mundo, nós vemos então a plenitude dos tempos revelando o Filho de Deus. Quando você olha para o livro de João, João Batista está declarando de forma profética, ele está vendo o cumprimento de todas as profecias, culminando em Jesus. Quando ele vê Jesus, João Batista diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus, eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo, eis aí o Cordeiro que veio para ser imolado, para ser morto pelo meu pecado, e o meu pecado será absolutamente pago. A revelação de toda a plenitude da profecia de Deus se cumpre em Jesus. Jesus é revelado, Jesus é revelado, e existe então uma promessa. O tabernáculo de Davi começa então a ser reconstruído, começa a ser levantado na figura de Jesus. O governo de Deus, através da vida de Davi, através do homem segundo o coração de Deus, é colocado em Jesus. Jesus vem, então começa o seu reinado sobre os nossos corações, começa o seu reinado sobre as nossas vidas. Hoje não existe um reinado político, não existe um reinado propriamente dito naquilo que nós entendemos como governo a partir da figura de Jesus, mas nós temos Jesus governando o coração dos homens, Jesus sendo Senhor e Cristo dos homens, e o coração dos homens revelando Ele, revelando e transformando os homens segundo o coração de Deus. Nós vemos Deus restaurando aquilo que Amós falou lá no versículo 11: eis que restaurarei o tabernáculo caído de Davi. Aquele homem que ficou lá atrás é restaurado, aquele governo que ficou lá atrás é restaurado em Jesus. E essa profecia, esta palavra alcança a mim e a você. Nós fazemos parte dessa profecia, nós somos parte constituinte do tabernáculo caído de Davi, que está sendo reconstituído em Jesus. Nós vemos Jesus preparando, nós vemos Jesus trabalhando todo o tempo, para que o amor, a palavra e a vontade de Deus seja absolutamente revelado. É onde a igreja nasce. A partir de Jesus, a igreja nasce, e esse tabernáculo, esse governo de Deus, começa a se estabelecer ao longo da história, pela igreja. E agora, depois da introdução, para você entender o que você está fazendo aqui, por que o leão está rugindo, né? Agora eu começo então a pregar de novo, de fato. Abre a tua Bíblia comigo. Apocalipse 5. Verso 5. Olha só, rapaz, veio até uma xícara. Vou tirar aqui, ó. Muito obrigado, Felipe.
Quando nós lemos Apocalipse 5, verso 5 diz assim: e disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. O versículo que a Miri abriu a conferência hoje à tarde, falando sobre o leão da tribo de Judá. O único momento em que Jesus é chamado de leão da tribo de Judá é em Apocalipse 5:5. Não existe outra referência a Jesus como o leão da tribo de Judá, não existe nenhuma outra referência bíblica a não ser neste momento na revelação de João. Eu ministrei tudo isso desde Amós para você entender que Deus restaura o governo de Davi em Jesus. Deus cumpre as suas palavras. Quando você olha para Gênesis capítulo 49, Gênesis capítulo 49 fala sobre a declaração da bênção de Jacó sobre Judá. Ele fala sobre que Judá seria conhecido como leão. O leão que governa, o leão que é imponente, o leão que rege, o leão que é o rei. Naquele tempo havia ainda muitos desses animais soltos pela Palestina, que hoje estão em extinção naquele lugar, mas havia muito desses animais. A gente vê relatos bíblicos, nós vemos Sansão matando um leão. Então havia desses animais naquele contexto geográfico. Então nós vemos Jacó declarando a bênção de Deus sobre Judá. Nós vemos Jacó declarando e dizendo: eis que Judá será como um leão, Judá será forte e temido como um leão. E nós vemos isso se desdobrando ao longo da vida e da posteridade dessa família. Nós vemos ao longo de toda a história bíblica, Judá sendo imponente e implacável, Judá sendo aquele que governa, Judá sendo aquele que estabelece território, Judá sendo aquele que estabelece e cuida dos seus limites. Nós vemos Judá ao longo da história, através da bênção liberada por Jacó, estabelecendo o reino de Deus por onde quer que ele fosse. Nós vemos Judá ao longo da história bíblica, estabelecendo o reino de Deus. Quando você olha para a história então, e vê que Jesus vem da tribo de Judá, e lá em Apocalipse ele é chamado de leão da tribo de Judá, em referência a essa profecia dizendo: ei, este homem que está sendo revelado no Apocalipse é o homem que vem para estabelecer o governo eterno. Jesus vem em Apocalipse estabelecendo um governo que não é mais aquele transitório, que não é mais aquele governo passageiro, não é mais aquele governo que passa, não é mais aquele governo. Então ele vem estabelecendo o governo, para alguns entendimentos, o governo e o reinado milenar. Ele vem então estabelecendo o seu governo definitivo, o governo de Deus sobre a terra. Apocalipse 5:5, quando você olha para João, ele está chorando, João está olhando para aquilo, João está olhando para o anjo falando sobre o livro selado, e João chora, porque ele diz que ninguém foi digno de abrir o selo. Deixa eu ministrar sobre a sua vida aqui, olha, você tá aberto aí, em Apocalipse 5:5, nós vamos entender então, por que nós estamos declarando sobre a nossa cidade, sobre a nossa igreja, o rugido do leão, o leão da tribo de Judá, o leão que veio e venceu. Quando você olha para Apocalipse 5:5, você vê alguns elementos contidos nesse texto. Ele começa dizendo assim: e disse-me. João estava arrebatado naquele momento, tendo a revelação do Apocalipse, enxergando as coisas que viriam, enxergando o porvir, e um dos anciãos fala para João: não chores, João, não chora. João estava diante da execução
diante da execução do governo de Deus. Porque quando a gente estuda Apocalipse, nós vamos ver aquele livro aberto, os selos sendo desatados e o cumprimento do governo de Deus através daquele livro. Sabe o que ele está dizendo aqui? Para nós aplicarmos ao nosso dia a dia, para nós aplicarmos aquilo que nós estamos vivendo, ele está dizendo assim: João, não precisa chorar, a obra de Deus está estabelecida e acontecerá. Não pasmes, não fique perturbado, o Senhor está levantando, o Senhor vai cumprir o seu propósito, seja como for. Ele está dizendo assim para João: João, não fica abatido, não te prostra, não chora, Deus executará o seu bom juízo, Deus executará a sua obra, custe o que custar. Sabe, quantas profecias, quantas palavras você tem liberado sobre a sua vida? O quanto Deus já falou sobre você? O quanto Deus já falou sobre Porto Alegre? O quanto Deus já falou sobre o Rio Grande do Sul? O quanto Deus já falou sobre o Brasil? Sabe o que o Senhor quer ministrar para nós em meio a essa conferência? É nos dizer assim: ei, igreja, não chore, te levante desse lugar, existe alguém digno, existe alguém que executará todo o plano de Deus sobre a terra. Igreja, se levante. João aqui está recebendo a revelação. João aqui é como se fôssemos nós olhando o que Deus está fazendo. É aquele momento em que que o ancião está dizendo: alguém sábio, alguém que entende, alguém que conhece o céu por dentro, alguém que sabe do que está falando, alguém que assiste diante de Deus 24 horas por dia. Alguém que se prostra diante de Deus e retira a sua coroa. Esta é a figura dos anciãos, é aqueles que estão ao redor do trono de Deus, é alguém que conhece o céu por dentro, não sabe as teorias do céu, não sabe a respeito do que ouviu falar, é alguém que sabe o que acontece no céu. É o ancião dizendo: João, não chores, não chores, Deus executará tudo aquilo que foi falado, tudo que foi falado. Ele levanta então com autoridade e diz assim: te levanta, João, te levanta, porque existe alguém, existe um leão, existe alguém que vem rugindo como um leão, existe alguém forte e imponente o suficiente para impor o governo e o juízo de Deus, seja sobre o que for. Este leão, o leão da tribo de Judá, Jesus, que vem rugindo e executando todo o plano de Deus. Todo o plano de Deus é executado em Jesus. Todo o plano de Deus é executado em Jesus. É o cordeiro e o leão, o cordeiro que foi imolado, o cordeiro que passa pelo processo de morte sacrificial. O cordeiro é aquele personagem que Deus escolhe para nos livrar da morte. O cordeiro é aquele personagem que o povo em Israel usa como o seu sangue para marcar as vergas à sua porta. O cordeiro é aquele que derrama o seu sangue para evitar a nossa morte. O cordeiro é aquele que doa o seu sangue como simbolismo de proteção contra a morte. O cordeiro que foi morto, o cordeiro que venceu, agora se levanta não mais nesse amor sacrificial, mas ele se levanta agora então como leão da tribo de Judá para executar aquilo que é o plano de Deus. Qual é o plano de Deus para a igreja?
Qual é o plano de Deus para Porto Alegre? Qual é o plano de Deus para a sua vida? O cordeiro se levanta como um leão e ruge como um leão da tribo de Judá, executando o juízo de Deus. Deus prepara a plenitude de todos os tempos para revelar o seu Filho. Deus prepara a plenitude de todos os tempos para sacrificar o cordeiro. Deus prepara a plenitude de todos os tempos para que eu e você pudesse declarar João 3,16. E agora Deus está preparando a plenitude dos tempos para o grande avivamento da sua igreja, para o grande retorno do seu Filho amado, para a grande execução do seu plano em nos levar para morar junto com Ele. Deus está dizendo: ei, o leão está rugindo, o leão se levanta, o leão executará todo o plano de Deus, e a igreja prosperando, crescendo, vibrando, faz parte do plano de Deus sobre a terra, e o leão se levanta, cuidando da igreja, empurrando a igreja, dominando o território da igreja, rugindo e declarando: este lugar tem dono, esse lugar é meu, esse lugar eu tomo por direito, eu estou rugindo sobre Porto Alegre. O leão da tribo de Judá ruge e declara que este território é dele. Quando nós nos levantamos como igreja, declarando, profetizando, por que nós estamos fazendo uma conferência profética? Qual é o sentido? Nós estamos declarando sobre a nossa cidade a expansão do reino de Deus, a tomada de territórios antes não alcançados. Nós estamos declarando que este lugar é do Senhor Jesus. Nós estamos declarando, assim como Deus cumpriu toda a sua obra, desde Abraão, cumprindo, revelando o governo, dizendo que Judá não se apartaria do trono, que seria um homem segundo o coração de Deus, e ele revela a plenitude dos tempos do seu Filho. Assim será sobre os tempos que estamos vivendo. Deus fará todas as coisas que foram prometidas. Deus executará pelo rugido do leão, pelo leão da tribo de Judá. E assim nós declaramos sobre Porto Alegre. Assim nós declaramos sobre Porto Alegre. Esta cidade é do Senhor Jesus. Este lugar será tomado. Territórios que antes não foram alcançados serão do Senhor. Territórios antes inexplorados serão do Senhor. Lugares antes assolados serão do Senhor. Lugares antes inalcançados serão do Senhor. Quando você olha para a ideia daquilo que o rugido do leão traz, ele traz a produção da sensação de que o território já está ocupado. Ei, não entra aqui não, esse território tem um dono. Quando o leão se levanta, quando o leão ruge, ele diz assim: este território tem dono. Este território não é para qualquer um. Se você colocar o pé aqui dentro, você está arriscando. E nós estamos declarando isso sobre Porto Alegre. Nós estamos declarando que o leão da tribo de Judá está se levantando e dizendo: este lugar, Porto Alegre, tem dono. Porto Alegre tem dono. Porto Alegre é do Senhor Jesus. Porto Alegre é do Senhor Jesus. Aleluia. Sabe o que mais que o rugido do leão diz? Quando o leão se levanta, o leão às vezes ruge, sinalizando, identificando outros membros da sua família, como um comunicado, como um chamamento social. Ele se levanta e ruge, identificando: ei, eu estou aqui, venha para onde eu estou, vamos nos reunir aonde eu estou fazendo alguma coisa, eu estou me concentrando neste lugar, venha para perto. Ele ruge declarando e chamando os seus para perto. Sabe quando nós vemos então o Apocalipse dizendo que o leão da tribo de Judá
se levanta, o leão da tribo de Judá, ele é digno de abrir os selos, ele é digno de executar o juízo de Deus, ele é digno de executar o plano e a obra de Deus. O plano e a obra de Deus são executadas pelo leão da tribo de Judá. E ele está dizendo, está reunindo o seu povo, está reunindo esse remanescente, rugindo, dizendo, eis que, é mais ou menos como Isaías declarando e profetizando, dizendo, eis que estou fazendo uma coisa nova. Vocês não estão vendo o que eu estou fazendo, eu estou chamando para vocês, para isso que eu estou fazendo, eu preciso de vocês junto comigo. Ele chama as pessoas para perto dele. Existe só uma condição, só existe uma condição que Jesus revela para que o mundo saiba que Ele nos enviou, e essa condição se chama unidade. Ele diz assim, para que o mundo creia que eu os enviei, vocês precisam andar em unidade, para que o mundo creia que sou eu que estou fazendo isso. Nós declaramos então sobre Porto Alegre, esse rugido do leão, trazendo unidade para o povo de Deus em Porto Alegre, permitindo a expansão do reino. O Senhor está rugindo, o Senhor está trabalhando sobre Porto Alegre, trazendo então a unidade sobre a igreja. Sabe, parece tão vago, parece tão grande, parece tão difícil. Há anos e anos se fala sobre a unidade da igreja. Há anos se fala sobre isso. Há anos se declara a unidade da igreja. Nós tivemos há anos atrás o Ministério Diante do Trono declarando sobre Porto Alegre a unidade. Pastores assinaram documentos proféticos declarando a unidade sobre Porto Alegre. Pastores assinaram um documento dizendo, nós vamos falar que o mundo nos enviou. Nós vamos falar que o Senhor nos enviou, não que o mundo não envia não, né? Nós vamos falar que o Senhor nos enviou andando em unidade. Há tempo se fala, existe uma palavra liberada sobre Porto Alegre, e nós em nome de Jesus declaramos durante essa conferência novamente, para que o mundo saiba que o Senhor nos enviou, andaremos em unidade, o leão está rugindo, chamando os seus para perto, chamando os seus para si, o leão da tribo de Judá está unindo os seus, para declarar um novo tempo sobre este lugar. Existe uma palavra liberada sobre Porto Alegre, existe um tempo novo sobre a nossa cidade. Eu creio que nós podemos declarar como Isaías declara, eis que estou fazendo algo novo, eis que estou fazendo algo novo. Nós declaramos isso sobre a nossa cidade, nós olhamos, então voltamos lá para o livro de Amós, quando ele fala, quando rugiu o leão, quem não temerá? Quem não temerá? Quem não temerá quando o Senhor se levantar e declarar em alto e bom som sobre este lugar, sobre essa cidade, este lugar é meu, este lugar é meu. Quando o Senhor fala, quem não profetizará? Quando o Senhor declara o seu Espírito sobre nós, existe uma liberalidade para você declarar o que Deus está fazendo. Ei, deixa eu te falar uma coisa, deixa eu fazer você entender uma coisa. Lembra quando eu comecei falando sobre quem era Amós? Talvez você se mova de um determinado jeito, você fale isso, você fale aquilo, e você diga, mas eu não tenho o dom de profeta, mas eu não recebi uma revelação de Deus. Amós também, nós não vemos Deus chamando ele, propriamente dito, nós vemos ele se levantando em meio a uma geração de profetas corrompidos e declarando a palavra de Deus por onde quer que ele passe. Nós vemos Amós se levantando no meio de uma geração corrompida, no meio de profetas do caos.
Nós vemos Amós se levantando no meio de falsos profetas, de religiosos que professam a falsa fé, se levantando indignado. Nós vemos Amós se levantando indignado com a situação que a terra dele estava passando, que o lugar que ele morava, que ele tanto amava, estava sofrendo. E ele levanta e declara a verdade de Deus, prega aquilo que o Senhor está mandando ele pregar, aquilo que o Senhor libera sobre ele declara, e ele através desse levantar, desse romper, desse ir, ele faz uma das maiores declarações do Antigo Testamento. Ele declara que Jesus viria, ele declara que o tabernáculo caído de Davi seria restaurado. O homem que aparentemente não tem chamado nenhum, o homem que era cuidador de rebanho, o homem, como ele fala em 7,14, ele era boiadeiro e colhedor de sicômoros, alguém que trabalhava regularmente em ofícios, talvez até sem muita importância. Os desconhecidos de Deus, levantando e ministrando para uma geração. Os desconhecidos de Deus se levantando e declarando: assim diz o Senhor sobre este lugar. Sabe, Deus ama usar desconhecidos. Deus ama, eu ministrei há poucos dias sobre isso, falando sobre um menino desconhecido que é usado pelo Senhor por uma grande multiplicação. Ninguém sabe quem é o menino que trouxe os pães e os peixes. A Bíblia nem fala do nome dele. A Bíblia nem diz quem ele é. E parece até que é tratado com desdém pelos discípulos. Eles, tem aí um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para uma multidão? O que é isso para uma multidão? Desse desconhecido, Deus levanta o projeto de multiplicação para alimentar uma multidão. Amós vem nessa situação, sem ser um grande homem, sem ter um nome relevante, profetizando sobre isso e declarando. Isso culmina lá em Apocalipse dizendo: eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, se levanta e é digna de abrir os selos e executar o juízo de Deus. Este homem profetiza e lança uma das maiores palavras do Antigo Testamento. O Senhor quer usar você nessa geração. O Senhor quer usar você nessa geração, mesmo como desconhecido. Você, pastor, você, líder, a pessoa que estava ministrando sobre a sua vida e pregando Jesus para você lá atrás, ela não tinha ideia de quem você se tornaria. Ela não tinha ideia da obra que Deus tinha sobre a sua vida. Ela se levanta como desconhecido na multidão e prega Jesus para você. E através dela, a obra de Deus se cumpre na sua vida. E hoje você tem um ministério, hoje você tem vida restaurada, hoje você tem casamento, hoje você é quem você é, porque um desconhecido no meio da multidão se levanta e prega Jesus para você. Estamos querendo nos levantar, e é digno, grandes movimentos com isso e com aquilo, e quando o reino de Deus se estabelece, de casa em casa, no um a um, eu oro, cada vez que eu oro pela nossa cidade, que eu oro pela expansão do reino, eu digo: Senhor, nos dá células em cada um dos bairros de Porto Alegre. Senhor, eu quero ver as pessoas sendo salvas, Senhor, no sofá de casa, Jesus. Eu quero ver o Senhor tomando Porto Alegre de casa em casa.
Eu quero ouvir falar de que nós entramos em um beco, em uma viela, e ali se estabeleceu uma célula e pessoas foram alcançadas. E o reino de Deus está se estabelecendo. Naquele momento se cumpre e o leão ruge novamente sobre a cidade, determinando que ali há o governo de Deus. Ali naquele lugar há o governo de Deus. Nós queremos ouvir falar das faculdades sendo tomadas pelo poder de Deus. Nós queremos ouvir falar da URGS tendo células lá dentro e expandindo o reino de Deus. Nós queremos ver homens e mulheres se levantando no meio dos professores e criando uma célula, um GC, seja como for, expandindo o reino de Deus e pregando para os professores que hoje desmerecem a obra de Cristo na cruz. Eu quero ver células sendo implantadas em toda a cidade. Eu quero ver o reino de Deus expandindo e avançando. E cada vez que nós ouvimos falar de um novo lugar pregando Cristo, um novo lugar, um novo ponto de salvação, nós podemos declarar: aleluia, o leão da tribo de Judá está executando o governo de Deus sobre a terra. O leão da tribo de Judá, o Senhor está executando o seu governo através de você, através dos desconhecidos, através dos irrelevantes para a sociedade. Cada vez que você estiver na rua, eu profetizo sobre a sua vida que o seu coração vai queimar no meio da rua para falar de Jesus, para parar as pessoas no meio da rua, para orar por elas no meio da rua. Aonde você estiver, cara, vai queimar e você vai dizer: cara, eu preciso orar por ti, eu posso orar por ti? Eu posso orar por você? É assim que o reino de Deus se estabelece. É assim que o leão ruge sobre a nossa cidade. É com pontos alcançando, o mais longínquo ponto alcançando as pessoas, pregando a Cristo. É quando nós ouvimos falar que os nossos GCs alcançaram o Lami, alcançaram as comunidades lá no extremo sul de Porto Alegre. No extremo norte é o Senhor alcançando cada ponto da cidade. É sabermos que invadimos as faculdades, declarando Cristo sobre aquele lugar. Ei, o rugido do leão, o governo do leão da tribo de Judá, o governo do leão da tribo de Judá se executa quando você para de chorar e entende o que Deus está fazendo. A primeira coisa que o ancião diz: não chora, João, te levanta, porque Deus tem um plano para isso. Deus sabe o que está fazendo. Te levanta daí, João, e aprecia que o Senhor tem um plano. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que é digna de abrir os selos, o cordeiro e o leão, está executando o seu plano sobre Porto Alegre. Sobre Porto Alegre. Ei! Aleluia! 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 O governo de Deus sendo estabelecido pela sua vida. O governo de Deus sendo estabelecido pela sua vida.
lá naquele GC que você está liderando. O leão rugindo, cada vez que você para orar por uma pessoa. O leão rugindo, cada vez que você prega Jesus. Cada vez que alguém se rende, cada vez que alguém se rende a Cristo.